Agora nós temos mais uma fera do time das mulheres para falar sobre ESG. Ela foi secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, hoje sócia do Val de Advogados, especialista em Direito Ambiental. Com vocês, Patrícia Iglesias. Olá, boa tarde a todos. É um prazer participar mais uma vez do FOPA. Eu agradeço pelo convite aos organizadores, na pessoa do Agostinho Turbian. E para nós que trabalhamos na área ambiental, nada mais importante hoje do que falar na agenda ESG, a agenda ambiental, social e de governança, que nós já conhecemos muito no âmbito privado, mas trazer também essa agenda para o âmbito da administração pública, e esse é meu propósito hoje com vocês. Se nós olharmos o início da proteção ambiental e o foco que nós tivemos lá na Conferência de Estocolmo, já reunindo 113 países em 1972, nós percebemos que, muito embora lá se tenha criado um programa das Nações Unidas para o meio ambiente, nós vamos ter uma evolução muito grande até os dias de hoje. O Brasil, quando representado na Conferência de Estocolmo, falava que a pior poluição é a da pobreza e que a industrialização suja seria melhor do que a pobreza limpa. Entretanto, desse momento até hoje, nós avançamos bastante, não só na legislação, como a Política Nacional do Meio Ambiente, por meio da Lei 6938 de 81, mas também pela Constituição Federal de 88, no seu artigo 225, ao trazer um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como um direito das presentes gerações e das futuras gerações, trazendo a ideia de solidariedade intergeracional. E justamente por isso, hoje nós podemos falar que existem diferentes dimensões. Nós temos uma dimensão global da proteção ambiental, que envolve a multilateralidade, o papel dos Estados, inclusive junto à Organização das Nações Unidas, mas também uma importante dimensão local para as questões socioambientais. E aqui se reforça o papel não só dos municípios, mas também dos estados, dos chamados governos subnacionais, que devem atuar no sentido de cumprimento dessa agenda. E atuam por meio de políticas públicas. Essas políticas públicas que são vistas como verdadeiros instrumentos de ação dos governos e que permitem o estabelecimento de metas temporais, como hoje nós temos no nosso país uma série de metas no sentido de cumprir, por exemplo, o Acordo de Paris. E buscam também elevar a qualidade de vida da população. Então, só faz sentido falar em política pública quando ela visa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por isso, nós vamos ter fundamento imediato das políticas públicas, que está ligado à função de governar, daqueles que dirigem os entes da federação, mas também a ideia de harmonizar as atividades estatais e as atividades privadas para uma proteção adequada, falando aqui de meio ambiente, né, no sentido ambiental. Norberto Bobbio, no livro A Era dos Direitos, já colocava que as políticas vão ser instrumentos de imposição de obrigações positivas. E também o professor Fábio Conder Comparato coloca muito bem que há hoje, no nosso contexto atual, uma verdadeira substituição do governo da lei pelo governo das políticas. Mas por que isso? Porque nós não estamos na ilegalidade, nós continuamos na legalidade, mas a verdade é que não basta lei formal, nós precisamos trazer essa lei para a realidade, torná-la uma realidade na vida das pessoas e, por isso, fomentar uma melhor qualidade de vida. Então, as políticas públicas vão permitir justamente esse processo de escolha de prioridades. Quais as prioridades que um governo vai adotar para propiciar uma melhor qualidade de vida das pessoas? Olhando para a questão ambiental, são sujeitos passivos da proteção do meio ambiente, para que se atinja o meio ambiente ecologicamente equilibrado, tanto o setor público, a administração, por meio da administração, da fiscalização da qualidade ambiental, da fiscalização da manutenção dos recursos naturais, mas também o setor privado, com padrões legais, melhorias tecnológicas e a busca pela responsabilidade corporativa e pela responsabilidade social.
Por isso, hoje, quando nós falamos nessa temática, nós estamos falando de gestão ambiental e de governança corporativa. Então, nós vamos partir desde exigências legais, como devidos padrões de emissões na atividade, que podem gerar obrigação de fazer e não fazer, a depender da atividade desenvolvida, mas também exigências técnicas para uma maior eficiência no processo produtivo e, portanto, a busca da melhor tecnologia e, por que não dizer, exigências políticas por parte da sociedade e por parte dos investidores. E essa composição vai ser muito importante para o sucesso da política ambiental. Por isso, a agenda, chamada Agenda ESG, Agenda Ambiental, Social e de Governança, vai além da ideia de medidas mitigatórias, de medidas compensatórias de uma determinada atividade, como nós trabalhamos hoje no licenciamento ambiental, para trazer a inserção de verdadeiras finalidades, finalidades ambientais, finalidades sociais e finalidades éticas, por meio da governança da empresa e, por que não dizer, também da governança no âmbito da administração pública. Então, é desejável que haja relatórios de sustentabilidade mostrando esse trabalho, não só no setor privado, como nós já encontramos em todas as grandes empresas, mas também no setor público. E essa política ESG depende da implantação de princípios, como incorporar essa agenda às análises de investimento e aos processos de tomada de decisão, e cabe ao administrador tomar as decisões da melhor forma possível, considerando esses aspectos, a incorporação dessa agenda às políticas e às práticas de propriedade de ativos, e também o investimento em entidades que possam divulgar as práticas ESG. A nossa sociedade hoje exige transparência, transparência na atuação do poder público, transparência na atuação das empresas. Esse trabalho conjunto vai ampliar a eficácia da implantação de uma política ESG. E a divulgação e os progressos acontecidos vão ser cada vez mais relevantes para a aceitação dessa agenda. Não é demais lembrar que na Europa se adotou o chamado Green Deal, um acordo verde, em que a União Europeia se engaja na agenda do clima, no período de 2030 a 2050, buscando fornecer energia limpa a preços razoáveis, mobilizar a indústria para a economia circular, construir e reformar edifícios de forma eficiente, buscar a aceleração para uma mobilidade mais sustentável, buscar um sistema alimentar que seja justo, sustentável e permita o alcance por todos os cidadãos, preservar os ecossistemas e a biodiversidade e atuar no sentido da poluição zero. Então, isso nos mostra o quanto a temática ESG está presente nas políticas da União Europeia e vem também sendo incorporada às políticas no contexto brasileiro, de forma que muitos estados, como o estado de São Paulo, têm se comprometido com o Net Zero em 2050, o zero emissões em 2050, e assim como o nosso país, de uma forma geral, comprometido também com a agenda e com o próprio Acordo de Paris, formulado em 2015. A partir dessa lógica, eu queria apenas apresentar, para finalizar, alguns exemplos para vocês. Então, quando nós olhamos para a sistemática ambiental dessa agenda, nós vamos perceber o quanto é possível avançar. E o exemplo que eu trago é o do etanol, em que em 2007 nós tínhamos um problema seríssimo no estado de queima da palha da cana, com emissões que geravam não só a questão do problema dos gases de efeito estufa, mas também afetando a qualidade de vida das pessoas. E foi feito um trabalho conjunto, poder público com o setor privado, nós pudemos chegar, então, a um resultado bastante positivo, de que hoje nós podemos falar em emissões evitadas em torno de 9,2% milhões de toneladas de CO2 equivalente, e mais de 56 milhões de toneladas de poluentes atmosféricos evitados.
Isso, para a gente ter uma ideia, traduzindo em números mais simples, seria mais ou menos 162 mil ônibus circulando numa cidade durante um ano. Então, é um exemplo de política bastante exitosa e um setor que também conseguiu incorporar o que nós chamamos de economia circular. Então, na produção de açúcar e etanol, chegar até o uso, por exemplo, do bagaço para gerar energia, de forma que tudo aquilo possa ser aproveitado no processo produtivo e se reduz a ideia de resíduo que vai ter uma destinação e depois, melhor dizendo, uma disposição ambientalmente adequada. Então, hoje nós já temos várias plantas de cogeração nesse setor que têm atuado fortemente. Do ponto de vista social, eu acho que também poderia trazer um exemplo, e aqui eu trago um exemplo da Universidade de São Paulo, que é um projeto de combate à dignidade, de combate à pobreza menstrual, então ele se chama Dignidade Menstrual para Comunidades Vulneráveis e Jovens Estudantes, cujo objetivo é levar para essas comunidades do entorno da universidade o acesso à informação e o acesso à informação relacionado a processos naturais do corpo, permitindo também a redução dos impactos ambientais com o uso dos absorventes reaproveitáveis. Esse projeto tem sido bastante exitoso e ampliado para diversas regiões, mas o primeiro local onde ele foi realizado foi exatamente no município de Piracicaba, no entorno da Exalc. Por fim, a ideia de governança trazida na sigla e na agenda permite que nós olhemos com muito vagar para a Lei 13.303 de 2016, justamente a lei chamada Lei das Estatais, buscando maior transparência, melhor prestação de contas, uma responsabilidade corporativa para que acionistas, órgãos de controle, empreendedores, enfim, empregados, fornecedores, possam olhar isso de uma forma muito mais do ponto de vista de uma governança ideal. Então, se busca uma conduta ética, compromisso de seguir as melhores práticas e os princípios de governança corporativa, não só para o setor privado, mas também para o setor público, inclusive com treinamento dos gestores e conselheiros no âmbito das empresas públicas. E, por fim, eu trago para vocês um programa da Universidade de São Paulo, onde eu dirijo a área ambiental, que é o programa USP Sustentabilidade. É um programa bastante amplo que busca conectar o setor público, o setor privado e a academia. Ou seja, atender a uma agenda não só ESG, mas a uma agenda prevista nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que reforçam a ideia das parcerias no ODS 17. Então, aqui apenas alguns exemplos para vocês, né? Processos educativos que nós temos na universidade, como o próprio programa USP Recicla e a Mostra Ecofalante de Cinema, em que traz filmes que levantam temáticas ambientais importantes, mas também o fato de a universidade estar participando do movimento Conexão Circular do Pacto Global da ONU, onde nós encontramos uma série de empresas, mas a universidade também deve estar nessa agenda, buscando a circularidade. E queria reforçar a vocês a parceria que existe hoje entre o Tribunal de Contas do Estado, a Universidade de São Paulo e a CETESB, no curso de formação EAD, Formação de Servidores para a Gestão de Resíduos Sólidos. Nós tivemos na primeira versão do curso 60 alunos, na segunda versão 500 alunos e já estamos partindo para a terceira versão do curso. Então, isso nos permite ver como é exitoso colocar todos os interessados na mesma agenda e atuando em conjunto. Ressalto a vocês que estamos licenciando hoje o biodigestor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, que é justamente para trabalhar com resíduos orgânicos e em breve com essa tecnologia licenciada também poder oferecer aos municípios do estado de São Paulo o uso de uma tecnologia válida e interessante que reduz os resíduos que têm que ser levados para aterro. Vale também mencionar o projeto Hidrogênio Verde, do RCGI, que é o Research Center for Gas Innovation, um centro que hoje trabalha o hidrogênio verde a partir de etanol, em conjunto com a Shell e com a Raízen.
Estamos no projeto Casa Conectada, que fica no Parque Bruno Covas, buscando também levar toda a pesquisa que a universidade vem fazendo no nível de pós-doutorado para a população que circula naquele local. E, por fim, o projeto de combate à pobreza menstrual, que eu mencionei para vocês já no outro slide. Então, aqui são alguns exemplos de como nós podemos colocar a universidade, o setor público e o setor privado atuando conjuntamente. E eu me coloco à disposição, como dirigente da universidade, para conversar com os representantes dos municípios que queiram identificar projetos que possam ser feitos em conjunto. Queria mais uma vez agradecer pela oportunidade e dizer que é sempre um prazer participar de um fórum tão qualificado como o FOPA. Muito obrigada.